Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Você que vai fazer o concurso do Bombeiro Militar do Estado do Pará, bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Vamos para uma dica sobre a lei complementar. Olha a dica de hoje, lei complementar. Lei complementar. Qual é o número da lei complementar que vamos trabalhar hoje? Lei complementar número 142 de 2021. Lei complementar número 142 de 2021. Já dá até náuseas, mas eu vou ainda ratificar isso com você. Já falei várias vezes, se você ainda não assistiu, tem aí no YouTube outras dicas de outras legislações. A ideia é a seguinte: você tem que saber, tá? Pegar todas as legislações que tem no seu programa e saber o que institui, né, cada legislação, saber os objetivos, se assim tiver lá na legislação de cada legislação, conceitos, se tiver também, são fortes candidatos para cair na sua prova, tá? E não sendo diferente, vamos saber o que institui essa lei complementar 142 de 2021. Na verdade, ela vai instituir o quê? Ela vai instituir, olha só, ela institui o quê? Ela institui o Sistema de Proteção Social. Opa! O Sistema de Proteção Social. O Sistema de Proteção Social. Sistema de Proteção Social dos militares do Estado do Pará. Dos militares do Estado do Pará. Muito bem, muito bem. Agora sim, agora nós podemos enveredar nesta lei complementar número 142 de 2021, tá? Vamos lá. Artigo 1º, não menos importante, aí sim, da fala, né? Lá no início da lei, institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará. Aí ele fala, altera e revoga a lei complementar estadual 39 de 2002, revoga dispositivo da lei 4491 de 73, e assim, gradativamente. Olha só, então coloque logo o QS, quem sabe, meus alunos já sabem que QS significa questão sonhada em qual tópico? No artigo 1º, porque o artigo 1º ratifica o que nós falamos agora. Esta lei complementar cria, olha só, o sistema de proteção dos militares do Estado do Pará. Aí nós já sabemos, já dá náuseas, hein? Nós já sabemos que falou em militares do Estado do Pará. Estamos falando de quê? Estamos falando de polícia militar. Estamos falando também de bombeiro militar. Agora, olha esse segredo aí. É importante nós termos essa ideia, tá? Falou em militares, vou até colocar aqui numa cor diferenciada. Nós temos o quê? Nós temos polícia militar, tá? Temos aqui policiais militares, quando fala em militares do Estado, policiais militares. E o que mais, professor? E também bombeiros militares. Tá? Muito bem. Se de repente o examinador, meio estressado, colocar, é correto afirmar que a lei complementar número 142 de 2021 aplica-se aos policiais do Estado do Pará. Aí está errado. Tem que falar policiais militares, porque quando fala policiais do Estado do Pará, o que nos leva a crer? Que é polícia civil e polícia militar, tá? E nem englobou aí os bombeiros militares, os senhores e as senhoras. Antes de nós continuarmos, eu quero dar um recado rápido para vocês. Geralmente você observa que eu inicio as legislações para vocês no YouTube e eu vou diluindo os principais tópicos na minha lista de transmissão gratuita de dicas. Então, se você ainda não faz parte, vou colocar bem aqui, faça parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas. Basta você me chamar no WhatsApp, estarei lhe incluindo. Por lá, por vezes, estou dando dicas ali dos pontos que eu acho mais importante, mais relevante, baseado na banca dos senhores e das senhoras, que é a banca
a OCP, tá? Eu lhe convido também a um projeto chamado Projeto Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. Professor, o que é esse projeto Direto ao Ponto? O nome já fala. Trabalho os pontos mais importantes que eu acredito, por experiência que tenho ali acompanhando há anos, várias bancas, entre elas a banca AOCP, acredito que pode cair na prova de vocês, tá? É aí um conhecimento empírico, experiência que eu tenho e eu creio que vamos acertar. Acertamos no Direto ao Ponto no concurso da SEAP do Estado do Pará, só caíram as questões sonhadas e também acertamos ali no Direto ao Ponto quando fizemos o concurso, ministramos aula para o concurso da PM do Estado do Pará. Então, fique atento ao projeto Direto ao Ponto. Tenho também um outro recado. Qual, professor? O site, o meu site Valnei Oliveira. Deixa eu logo colocar bem aqui, site www.valneioliveira.com.br. Nesse site estou já finalizando muitas listas de questões, somente as QS, somente as questões sonhadas para você que quer exercitar, tá? Quer exercitar. Então, qual o caminho para você, na minha opinião, para a gente aí tentar alcançar as 15 questões da sua prova? Faça o projeto Direto ao Ponto, compre questões no site valneioliveira.com.br e também, além de tudo isso, eu quero lhe convidar no meu Instagram. No Instagram dou dicas por lá, vou colocar bem aqui, _Valnei Oliveira, _Valnei Oliveira, no meu Instagram. O que acontece? Você também, lhe convido a todo domingo, 3 horas da tarde, eu tenho um programa chamado de Cara com a Aprovação. Eu entrevisto um aluno meu que foi aprovado em concurso público em todo o Brasil. Aluno ou aluna aprovado em todo o Brasil. E lá ele vai falando o passo a passo da sua aprovação em classificação, as dificuldades, as formas de estudo, horários de estudo, né, materiais que ele utilizou para o estudo, se ele fez simulado, se não fez simulado, tudo isso vai ter ali no programa Direto ao Ponto. Salvo engano, já tem mais de 10 entrevistas que você pode ir lá agora e assistir. Professor, é importante isso para mim? Claro que é importante. O objetivo do programa é esse, é que você tenha ali o passo a passo para a sua aprovação e classificação e vá logo colocando no seu coração que você será o próximo que será entrevistado lá no meu programa assim que você for aprovado no concurso do Bombeiro Militar do Estado do Pará. Perfeito? Recados dados, vou até colocar aqui em vermelho para depois você copiar direitinho. Aqui meu Instagram, aqui o meu site com questões e aqui o WhatsApp para você fazer parte aí da lista de transmissão gratuita de dicas. Certo, então vamos lá. Já sabemos que essa lei complementar 142/2021 vai instituir o sistema de proteção dos militares do Estado do Pará. Todavia, entretanto, temos que saber quem são militares. No artigo 1º a gente já chega nessa conclusão. Militares, leia-se, policiais militares e também bombeiros militares. E aqui vem a cereja do bolo. Por quê, professor? Preste atenção. Policiais militares e bombeiros militares, mas quem são os personagens aí que são protegidos, que são aí beneficiários dessa proteção social? Olha só, coloque aí bem forte, coloque aí os ativos, certo? Quem mais, professor? Os inativos, e quem mais? E os pensionistas, tá bom? Ativos, inativos e pensionistas. Vou sair um pouquinho aqui para você fazer um print da tela bem tranquilamente, tá bom? Então, olha só, estamos estudando a Lei Complementar 142/2021. Já sabemos que essa Lei Complementar, ela trata do sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará, tá? E sabemos que militares, para efeito dessa lei, é a polícia, na verdade, policiais militares e bombeiros militares do Estado do Pará. Por exemplo, Polícia Civil não está englobada aqui. E os personagens que serão beneficiados por esse sistema são os servidores da ativa, no caso aí os militares ativos, os da inativa e também os pensionistas, tá bom? O parágrafo único não deixa de ser tão importante também. Por quê? Porque ele fala que o regime jurídico dos militares temporários
tá? O regime jurídico dos militares temporários será regulado em lei, tá? Muito bem. O artigo 2º, ele diz assim: o sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará, marque aí, ele é muito importante, o que é, já que estamos falando de sistema de proteção social, o que ele é? Marque aí. Ele é o conjunto integrado de, marque, direitos. Vamos até pontuar aqui, né? Você já bateu o print da tela. Vamos até pontuar aqui rapidamente. Vamos aqui apagar aqui, bem aqui, e vamos pontuar o que é esse sistema, no caso de proteção social dos militares do Pará. Vamos lá, vamos pontuar. Olha só, é o conjunto integrado de quê? É o conjunto integrado de quê? Esse sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará. Vai pontuando aí. É um sistema integrado de direitos, tá? É um sistema integrado de direitos. Um sistema integrado de quê, professor? De direitos. Que mais? De serviços. De serviços. Perfeito? Que mais, professor? E de ações permanentes. De ações permanentes. Tudo isso aqui na redação do artigo 2º, vai só acompanhando aí no seu material, tá bom? E interativos. Permanentes e interativos. Do que, professor? De remuneração, ele vai falando, né? De pensão militar, saúde e assistência, de caráter retributivo e, olha só, é muito importante, vou deixar como dever de casa para você, fazer a leitura dos incisos do artigo 2º, porque ele traz o quê? Ele traz aí dentro desse contexto as finalidades. As finalidades desse sistema de proteção social. Já falei para vocês que onde tem conceito, onde tem diretrizes, onde tem finalidades, são temas fortes candidatos para cair na sua prova, tá? São poucos, vamos até fazer essa leitura rápida, tá? Proporcionar benefício de inatividade ao militar e de pensão militar para os beneficiários previstos nessa lei complementar. Uma outra coisa muito importante, já vou deixando logo como dever de casa, é você procurar na lei quem são os beneficiários da pensão militar. É forte candidato para cair na sua prova essa questão. Quem são os beneficiários da pensão militar? Já já estaremos falando lá pela lista de transmissão gratuita, tá? Mas vá pontuando aí que isso é muito importante. Então, garantir a remuneração, uma das finalidades do sistema de proteção social. Garantir, proporcionar benefício de inatividade ao militar e pensão militar para os beneficiários, previsto nessa lei complementar. Deus o livre guarde, por alguma razão, você vem a inatividade, aí existe essa lei complementar que institui o sistema de proteção social e ela vai trazer como uma das finalidades justamente beneficiar a remuneração, no caso aí, proporcionar o benefício, na verdade, o benefício da inatividade ao militar e de pensão militar para os beneficiários, tá bom? Muito bem. O que mais, professor, temos como finalidade? Garantir o pagamento da remuneração da inatividade decorrente de ato de concessão praticado pelos atos de autoridades competentes. Inciso 3, outra finalidade, dar cobertura aos eventos de incapacidade definitiva para o serviço ativo, invalidez, morte e idade avançada. E o inciso 4, suprir as necessidades de saúde e assistência aos militares estaduais e seus dependentes, tá? Então é muito importante você ler e reler essas finalidades. Inclusive, quando você assistir as entrevistas ali no meu Instagram, você vai ver que muitos alunos trabalham com mapas mentais, né? Eles pegam ali essas informações, penduram ali na sua parede do seu quarto, né? Então é importante você saber justamente as finalidades deste sistema de proteção social, tá? Ei, coloque questão sonhada QS no parágrafo único do artigo 2º. Por quê, professor? Adivinha? Ele trabalha os princípios básicos do sistema de proteção social. Já falei para vocês da náuseas.
princípios, diretrizes, conceitos, finalidades. Esses são, e lógico, também saber para que serve cada lei ou cada decreto, se for o caso. Esses são os tópicos recorrentes e fortes candidatos para cair em sua prova. Então, questão sonhada no parágrafo único do artigo 2º, porque ele traz o princípio. O que é o princípio? Custeio, custear os benefícios de inatividade e pensão militar. Mediante o quê? QS nessa parte. Não são mediante contribuições facultativas. A banca vai, de repente, colocar esse inciso aí, vai colocar um dos princípios básicos do sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará custeio dos benefícios de inatividade, certo, e da pensão militar, certo, mediante contribuições facultativas, não, mediante contribuições obrigatórias dos militares estaduais, ativos e inativos e dos pensionistas. A banca também, maldosamente, o examinador pode colocar, mediante contribuição obrigatória dos militares ativos e inativos somente. Já falei para vocês, meus alunos também já têm náusea, já dão náuseas quando eu falo sobre isso, mas é importante, no dia da sua prova, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, 99% de chance de estar errado. Então, última vez, entre os princípios básicos do sistema de proteção social dos militares, vão ter que custear, arcar com os benefícios de inatividade e pensão militar, tá? E mediante o quê? Contribuição não é facultativa, é obrigatória. De quem? Militares estaduais ativos, militares estaduais inativos e também dos pensionistas. E qual é o outro princípio? Está no artigo 2º, inciso 2, cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento da remuneração da inatividade e da pensão militar sem natureza contributiva pelo Tesouro Estadual. Perfeito? Muito bem, vamos continuar aqui, vamos continuar essa lei complementar e vamos ver uma coisa interessante também no artigo 3º da lei. Por quê? Porque a partir do artigo 3º, ele vem falando da assistência aos militares e seus dependentes, e ele traz aí disposições gerais. Vamos trabalhar basicamente algumas coisas importantes ainda aqui com vocês. Olha só. O Estado proporcionará assistência, marque aí, ao militar e aos seus dependentes. Ah, tá, professor. Então, essa assistência ela vai ser para o militar, leia-se, bombeiro militar e policial militar, e também para os seus dependentes. Muito bem, para os seus dependentes. Entendi, professor. De acordo com a norma estabelecida nesse título, certo? Questão sonhada, QS, vou até diminuir aqui essa chave aqui. Questão sonhada, QS, onde, professor? No artigo 4º. Este é forte para cair. Por que, professor, que ele é forte para cair? Porque ele traz quem são os dependentes do militar. É muito importante isso aqui. É muito importante isso aqui. Ele traz um rol, uma lista de quem são os dependentes para usufruir deste sistema de proteção. Vamos lá, anote aí, ó, o cônjuge ou companheiro, tá? Vou colocar aqui só genericamente, o cônjuge ou companheiro, o cônjuge ou companheiro, aí continua aí, com que viva em união estável na constância do vínculo, tá bom? Cônjuge, nós já sabemos, é aquele, que é casado ali, no cartório, de forma bem, natural. E o companheiro é aquele que não é casado, todavia, entretanto, ele vive uma união estável, tá? Na constância do vínculo. Perfeito?
Muito bem. Olha só, quem mais, professor? O filho ou enteado, também o filho ou enteado é dependente para efeito desta lei complementar, tá? No caso aí, agora olha o segredo tão pequeno de nós dois. Qual é, professor? Sendo ele menor de 21 anos, eu sonhei, coloca aqui essa aí quando o sonho cai, que a banca vai falar, o filho menor de 18 anos é dependente para efeito da lei complementar 142 de 2021. Errado, errado. Por quê, professor? Coloque aí, na verdade, é o filho ou enteado menor de 21 anos, menor de 21 anos, tá? Ou então o que, professor? Ou então inválido. Ou então inválido. Tá certo? Estamos lendo o quê? Estamos lendo os dependentes para efeito desta lei complementar. Olha só, o parágrafo 1º diz, pode ainda ser considerado dependente militar. Aqui está a cereja do bolo nesse parágrafo 1º. Por quê? Porque, olha só, o cônjuge ou o companheiro, o filho ou enteado menor de 21 anos, o filho ou enteado inválido, este não precisa comprovar, tá, que não recebe rendimentos, tá? Não precisa comprovar que não recebe rendimentos, tá? Agora, olha só o que diz o parágrafo 1º. Pode ainda ser considerado dependente militar desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na organização militar como competente. Ou organização militar competente. Olha só, esses que estão aqui, neste outro rol, nesta outra lista aqui, tem que ser declarado pelo militar lá, que é dependente deste militar e que não recebe outros rendimentos. Quem, professor? Inciso 1 do parágrafo 1º. O filho ou enteado estudante menor de 24 anos de idade. Tá? Então, você que é militar lá no futuro, né? Vocês estão tudo novinho, né? Mas você que é militar e lá no futuro, o seu filho está aí com 21 anos, 22 anos e tudo, e ele está na faculdade, por exemplo, ele não tem rendimento, então para todos os efeitos você pode ali declarar ele também como seu dependente, né? Você vai declarar como dependente e Deus o livre, numa situação excepcional, até porque são tipo de coisa que a gente não deseja, mas tem que estudar e tem que entender. Se você vier a óbito e você não tiver esposa, ou se você vier a óbito junto com a sua esposa, cônjuge ou companheiro, ou vice-versa, você bombeira junto com o seu cônjuge ou companheiro vier a óbito, em outras palavras, não tiver outro dependente aqui, aí se você declarou e esse filho, ele vai ser dependente, tá? O filho ou enteado menor de 24 anos de idade, tá? O pai e a mãe também estão nessa lista, outra vez, contanto que ele não receba rendimento e que seja declarado, tá? Pelo militar, na organização militar. E o inciso 3, o tutelado ou o curatelado inválido ou menor de 18 anos que viva sob a guarda por decisão judicial. Não vai cair para você, é só para você entender rapidinho, tá? É um macete que eu trabalho quando eu ministro aula de Direito Civil, o macete da TPM e o que, professor? O macete da CPI. Professor, que negócio é esse? Desse macete da TPM e da CPI. Eu penso logo que é tensão pré-menstrual, né? Ou comissão parlamentar de inquérito. Não, não é isso não. Qual é o macete da TPM e da CPI? TPM significa tutela. Deixa eu colocar aqui com outra cor, fica melhor, né? Vamos lá, TPM significa o quê, professor? Tutela. Eu uso o termo tutela para o quê, professor? Para menores, tá? Tutela para menores. Então, por exemplo, se eu tenho um menor, né, sob a minha guarda, e é por ordem judicial, lógico, eu sou o tutor
deste menor. Então, o termo tutela usa-se para menores. E o termo curatela eu utilizo para o quê? Para incapazes. Tá bom? Então, por exemplo, Deus livre e guarde, aí você tem o seu pai ou sua mãe que está incapaz, né? Você vai lá no juízo e entra com uma ação de tutela, porque ele está incapaz, ele não consegue ali gerir a sua vida sozinho, e você vai ser o tutor deste incapaz, tá? Esse incapaz pode ser maior ou menor, tá? Não importa, maior ou menor idade, mas ele é declarado incapaz. Lembrando que essa incapacidade tem que ser declarada pelo juiz, por uma decisão judicial, e também a tutela também pelo juiz. Então, mais uma vez, inciso 3, o tutelado ou curatelado, inválido, curatelado inválido, ou menor de 18 anos que viva sob a guarda por decisão judicial. Muito bem. Ainda para continuar esse tópico, diz assim o parágrafo 2º. A condição de dependente pode subsistir após a morte do militar, desde que aquele seja beneficiário de pensão militar. Tá bom? Isso é muito importante você ficar atento. O artigo 5º diz, a inscrição dos dependentes mencionados na linha B do inciso 2, e que é, professor, a linha B do inciso 2, no caso, mais uma vez, inscrição dependente mencionada nas linhas B do inciso 2, tá? No caso aí, inválido, né? No caso aí, inválido, do caput do artigo 4º, exatamente, e nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo único do artigo 4º, tá? Do parágrafo único do artigo 4º, vimos aí 1, 2 e 3, desta lei complementar, depende de comprovação dos requisitos especificados relacionados a cada classe, devendo se fazer acompanhado dos documentos exigidos por regulamento. Então, perceba que você não tem que se abalar tanto quais são esses documentos. Você não vai, professor, vou atrás do regulamento para saber quais são os documentos. Não, porque o teu programa traz a lei complementar 142/2021. Então, o examinador não vai poder cobrar esses documentos exigidos, tá? E o parágrafo único diz que a comprovação da união estável é imprescindível, é indispensável para efeito de inscrição com o beneficiário da assistência na forma do regulamento, tá? Então, quando se trata lá do tema união estável, é muito importante, é imprescindível dentro desse contexto aí, tá? Que seja o que comprovada essa união estável para que haja inscrição como beneficiário da assistência na forma do regulamento. Mais uma vez, não se preocupe, o regulamento ele trata como comprovar esta união estável. Futuros servidores, bombeiros militares do Estado do Pará, finalizamos aqui parte dessa dica. Lembrando que eu continuo com essas dicas, né, de forma pontual lá no meu WhatsApp. Você me chama lá na lista de transmissão gratuita de dica do WhatsApp. Lhe espero no projeto Direto ao Ponto. No projeto Direto ao Ponto eu trabalho dicas todos os dias ali, é obrigatoriedade, segunda a quinta, até a véspera da sua prova. É muito importante você fazer parte desse projeto. E também vá no meu site, valneoliveira.com.br, e lá você vai ver lista de questões. Já estamos finalizando essa lista de questões, vamos postar lá. E no Instagram, lhe aguardo. Neste domingo já tem um entrevistado que vai falar um pouco da sua aprovação em classificação. Perfeito? Um abraço e até o nosso próximo encontro.